Então, gente, olha só. Aqui é para encontrar quem é dy dx. Quando você só tem u de cá e só tem u de lá, fica fácil, né? Como nós fizemos no último ali. Para você encontrar dy dx, é só calcular dy du multiplicar por du dx. Isso porque, quer ver? Imagina que isso aqui fosse u. Vamos só fazer um exercíciozinho aqui. Imagina que isso aqui fosse um u. Só que o seu u depende do x. Então, quando ele fala assim, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Então, você tem que derivar, veja bem, você teria que fazer o seguinte, para derivar y em relação a x, você tem que derivar em relação a x isso aqui tudinho, ó, esse u menos 1 sobre u mais 1, seria isso. Mas como é que você deriva isso aqui? Bom, eu ia usar a regra do quociente. Seria assim, derivar em relação a x a primeira, que é u menos 1, vezes a segunda, que é u mais 1, depois menos a primeira, que é u menos 1, multiplicado pela derivada em relação a x da segunda, que é u mais 1. Aqui, dividido pelo quadrado da segunda. Eu vou só mostrar para você o porquê que vai acabar ficando desse jeito aqui, fica fácil. E desse jeito aqui, quando aqui é um x, é um pouquinho diferente. Porque aqui agora você não pode derivar assim, vou derivar u em relação a x e dá zero, porque u não depende de x. Não, u depende de x. O u tem uma expressão de x. Então, quando você vai derivar u em relação a x aqui, na verdade, você tem que derivar essa expressão aqui em relação a u e depois derivar u em relação a x. Então, tem que ser assim, ó, derivada em relação a u dessa expressão, u menos 1, e depois tem que derivar u em relação a x. Aí você repete o restante, ó, fica u mais 1 menos u menos 1. Aqui é a mesma coisa, você vai derivar uma coisa que tem um u lá dentro. Então você tem que derivar isso aqui em relação a u, depois derivar u em relação a x. Então tem que derivar em relação a u, essa u mais 1, depois derivar u em relação a x, dividido pela derivada, perdão, isso aqui é ao quadrado, dividido por u mais 1 ao quadrado. Isso aqui é um u. Aí você vê que fica com esse ux aqui e aquele ux de lá que você pode colocar em evidência. Então, essa parte aqui, você vai tirar esse ux aqui e esse ux aqui vai colocar aqui, derivada de u em relação a x. Essa parte que sobrou aqui, ó, essa parte que sobrou é justamente a derivada disso aqui em relação a u. Então, fica assim, derivada de y em relação a u vezes derivada de u em relação a x. Então, quando ele está separado, quando só tem u na primeira, só tem x na segunda, você usa como se fosse a regra da cadeia normal, né? Você vai usar essa cadeia de derivadas aqui para encontrar a derivada. Agora, quando aqui é um x, como você viu aí, e tem outros exercícios parecidos com esse, não deixe de fazer os outros não. Pega a ideia desse e tenta aplicar para os outros. Aí eu já perco isso. Eu já não posso mais fazer isso aqui. Então você vai derivar em relação a x e vai levar em conta que esse u depende do x. Não dá para eu usar essa cadeia de derivada desse jeito aqui. Você tem que lembrar o seguinte, olha só, que a derivada de f de u em relação a x é a derivada da função f vezes a derivada da função u em relação a x. Pela regra da cadeia vai ficar desse jeito. Então, nós vamos levar isso em conta. Eu quero saber quanto é que é dy du. Então, vamos lá, dy du. Eu vou derivar, dy dx. Eu vou derivar em relação a x esse quociente. Então, vai ser assim, a derivada em relação a x da primeira, então não vai ter problema, né? Aqui eu vou derivar em relação a x normal. Vezes a segunda, que é o u mais 1, ó, vezes u mais 1. Depois, menos a primeira, que é o x menos 1, multiplicado pela derivada da segunda. Agora tem um pequeno detalhe. A derivada da segunda em relação a x.
Então, olha só, a derivada em relação a x da segunda, que é esse u mais 1, dividido pelo quadrado da segunda, que é u mais 1 elevado ao quadrado. Bom, essa aqui é fácil de derivar. A derivada de x mais 1 em relação a x dá 1, né? Então, essa derivada aqui é fácil, dá 1. Agora, essa aqui, você vai derivar 1 em relação a x. Derivada de 1 em relação a x dá 0. Então, sumiu. Agora, você vai derivar isso aqui em relação a x. Então, a derivada disso aqui, na verdade, vai ficar isso aqui, ó. É derivada de u em relação a x. Ou você pode colocar ux. Ou você pode colocar a derivada de u em relação a x, já que u está bem aqui, ó. Então, isso aqui vezes... Não, isso aqui é igual a ux. Então, aqui no lugar de derivada de u em relação a x, você vai colocar a derivada desse aqui em relação a x. Então, vamos escrever o que nós já temos aqui, ó. A derivada aqui dá 1, ó, aqui vai ficar 1. Depois, eu vou multiplicar isso aqui por u mais 1. Depois, menos x menos 1. E aqui eu vou colocar a derivada de u em relação a x. Ó, derivada de u em relação a x. Só que a derivada de u em relação a x está bem aqui. Você vai calcular ela bem aqui. Daqui você vem e calcula quanto que dá a derivada de u em relação a x. Aí a derivada de u em relação a x é uma potência, né? Então a potência, você desce o expoente, vai ficar assim, 5 vezes x menos 1 elevado à quarta, vezes a derivada da base em relação a x. A derivada da base em relação a x dá 1. Então, no final das contas, vai ficar apenas assim, ó. 5 vezes x menos 1 elevado a 4. Então, aqui no lugar desse vermelhinho aqui, eu vou colocar 5 vezes x menos 1 elevado a 4. Dividido pelo quadrado da segunda. Aqui vai ficar u mais 1 elevado ao quadrado. Tá legal. Agora, derivada de u em relação a x. Já tem calculado lá em cima. Então, vamos ficar assim, ó, com u mais 1 menos x menos 1 multiplicado por 5 vezes x menos 1 elevado à quarta. Tudo isso dividido por u mais 1 ao quadrado. Agora, vamos tentar escrever isso de uma forma mais enxuta, né? Enxuta. Então, poderíamos escrever assim, u mais 1. Aqui eu posso colocar, veja bem que aqui o expoente é 1 e aqui o expoente é 4, mas as bases são iguais. Então, como as bases são iguais, eu posso juntar elas. Vai ficar x menos 1 elevado à quinta. Então, vai ficar assim, ó, menos 5 vezes x menos 1 elevado à quinta. Dividido por u mais 1 ao quadrado. Aqui volta o que era antes, né? O que nós falamos antes. Se você puder escrever de uma forma mais simplificada, mais enxuta, é melhor. Mas isso aqui já é a derivada. Aí você tem que escrever aqui na frente assim, ó. Onde o u vale x menos 1 elevado a 5. Agora, eu posso tentar escrever isso aqui de uma forma mais interessante. O que eu posso perceber aqui? Eu posso perceber que o que é x menos 1 elevado a 5? Você consegue enxergar? Nesse problema, o que é x menos 1 elevado a 5? Aqui, né? O x menos 1 elevado a 5 vale u. Então, aqui em cima eu posso escrever assim, ó. U mais 1 menos 5 vezes u dividido por u mais 1 elevado ao quadrado. Aí, u menos 5u dá menos 4u. Então, no final, nós vamos ficar assim, ó, com 1 menos 4u dividido por u mais 1 ao quadrado. Então, sempre que você tiver com u misturado com x, você faça desse jeito. É porque aqui ficou somente u aqui, né? Mas aqui poderíamos ter colocado aqui, por exemplo, um u ao cubo. Como é que seria a derivada em relação a x de u ao cubo? Aí seria assim,
3 vezes u quadrado vezes a derivada de u em relação a x, vezes a derivada da base. Aí esse derivado de u em relação a x você pegava daqui, certo? Então, todas as vezes que tiver u com x misturado, você vai fazer desse jeito. Tem outras aí, mais ou menos desse tipo. Tudo também tranquilo. É isso aí, acabou.